Existe uma palavra que nos últimos anos se tornou onipresente em conversas sobre saúde emocional, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Uma palavra que aparece em posts de Instagram, em podcasts de psicologia, em conversas entre amigos, tentando entender por que estão exaustos. A palavra é limites, e o problema não é a palavra. Limites são genuinamente importantes, e o fato de mais pessoas estarem conversando sobre isso é positivo. O problema é que ela muitas vezes é apresentada de uma forma que gera mais confusão do que clareza, que cria uma ideia de que estabelecer limites é um evento singular, uma conversa difícil que você tem, uma linha que você traça, uma declaração que você faz, e que depois de feito está resolvido. Não é assim que funciona. E há outra confusão ainda mais problemática, a ideia de que limites são essencialmente sobre a outra pessoa, sobre o que a outra pessoa pode ou não pode fazer, sobre o comportamento que você está proibindo ou não tolerando, uma espécie de conjunto de regras que você anuncia para o mundo sobre como as pessoas devem se comportar com você. Essa compreensão de limites cria mais conflito do que resolve. Cria relacionamentos que parecem negociações de contrato, onde cada parte está monitorando se a outra está cumprindo os termos. Cria uma postura constantemente defensiva, sempre em guarda, sempre pronta para identificar a próxima violação. E, ironicamente, cria uma exaustão que é o oposto do que os limites deveriam produzir. Quero propor uma forma diferente de pensar sobre o que é um limite, que tem raízes na sabedoria budista, mas que também faz sentido do ponto de vista da psicologia prática, e que muda completamente como você estabelece e mantém limites no dia a dia. Antes de entrar nos detalhes, quero nomear algo que raramente é dito com essa clareza. A razão pela qual a maioria das pessoas não tem limites saudáveis não é que não sabem que os limites são importantes. Todo mundo sabe que limites são importantes. A razão é que estabelecer limites tem um custo relacional imediato que parece maior do que o benefício, e esse cálculo, mesmo quando é incorreto no longo prazo, é muito real no curto prazo. Quando você diz não a alguém que esperava que você dissesse sim, existe uma reação, às vezes de decepção, às vezes de frustração, às vezes de tentativa de renegociação. E o sistema nervoso de uma pessoa que cresceu aprendendo que limite é egoísmo vai interpretar qualquer uma dessas reações como sinal de perigo, como confirmação de que você fez algo errado, de que a relação está em risco, de que você deveria ter cedido. O problema é que esse sistema de alerta é calibrado pelo ambiente antigo, não pelo presente. O que era perigoso para a criança que dependia de aprovação para sobreviver emocionalmente não é necessariamente perigoso para o adulto que tem recursos próprios. Mas o sistema nervoso não faz essa distinção automaticamente. Ele responde com base nos padrões que aprendeu e precisa de prática repetida, de evidência acumulada de que estabelecer limites não destrói as relações, para começar a se recalibrar. Isso significa que aprender a ter limites saudáveis é um processo, não uma decisão, não uma revelação. Um processo gradual de prática e de acumulação de evidências de que a realidade atual é diferente do ambiente que criou os padrões originais. Um limite não é uma regra que você impõe ao outro. É uma declaração sobre o que você faz, sobre as suas ações, as suas escolhas, o seu comportamento, não sobre o comportamento que você exige do outro. A distinção parece pequena, mas é enorme na prática. Você não pode me falar dessa forma. É uma regra sobre o outro. E você não tem controle sobre o outro. A pessoa pode continuar falando daquela forma, e então você está numa posição de ter que enforcar a regra, o que geralmente significa conflito, drama, ciclos repetitivos da mesma conversa. Se você me falar dessa forma, eu vou encerrar a conversa e sair do ambiente. É uma declaração sobre o que você faz, sobre a sua ação, a sua escolha. A pessoa pode continuar com o comportamento, mas você tem uma ação definida que não depende da cooperação dela. E essa ação, executada consistentemente, sem drama, sem discurso longo, é o que comunica o limite de forma real.
Um limite que não tem consequência que você está disposto a aplicar não é um limite, é um pedido. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. O budismo não usa a palavra limite exatamente dessa forma, mas o conceito está profundamente embutido no ensinamento sobre o que é metta, amor-bondade, e como ele se expressa na relação com outros e com si mesmo. Metta não é um amor que se dissolve em qualquer coisa que o outro faz. Não é uma bondade que ignora o próprio bem-estar em nome do bem-estar do outro. O Buda era explícito. Você não pode dar o que não tem. A prática de metta começa com você mesmo. Que eu esteja bem, que eu esteja em paz, antes de se expandir para outros. Um limite, então, dentro de uma perspectiva budista, é uma expressão de metta para si mesmo. É reconhecer que o seu bem-estar importa, que a sua paz tem valor, que você merece cuidado, inclusive o cuidado que vem de si mesmo quando você define e mantém o que é necessário para estar bem. Mas existe uma tensão real aqui que precisa ser reconhecida com honestidade. Estabelecer limites frequentemente tem custo relacional. E esse custo é real. E a maioria das pessoas que tem dificuldade com limites não tem dificuldade com a parte de entender que limites são importantes. Tem dificuldade com o custo. Deixa eu desenvolver isso. Quando você começa a estabelecer limites em relações onde eles não existiam antes, a resposta da outra pessoa raramente é: obrigado por ser honesto comigo, vou respeitar isso. Às vezes é, especialmente com pessoas que têm boa vontade genuína e que só não tinham consciência de como o comportamento estava afetando você. Mas frequentemente não é. A resposta é resistência, é confusão, é decepção. Às vezes é acusação. Você mudou, você está sendo frio. Que drama por tão pouco. Em relacionamentos onde a dinâmica estava muito estabelecida, em volta da ausência de limites da sua parte, qualquer limite que você estabelece vai parecer um rompimento com o acordo tácito que existia. E aí você está num ponto difícil. Continuar sem o limite porque a resistência é desconfortável, ou manter o limite e suportar o custo relacional. Muitas pessoas, nesse ponto, recuam, e recuam repetidamente. E com cada recuo, o custo de estabelecer o limite vai ficando maior, porque a outra pessoa aprendeu que a resistência funciona. O que o budismo tem a oferecer nesse ponto específico é algo que não é um truque ou uma técnica, mas uma perspectiva fundamental. A prática de upekkha, equanimidade. A capacidade de agir de acordo com seus valores e suas necessidades, sem precisar que a outra pessoa concorde com a correção da sua ação. Você não precisa da aprovação do outro para manter um limite. Você não precisa que ele entenda, concorde ou celebre. Você precisa da clareza interna sobre por que esse limite é necessário para você e da disposição de arcar com o custo de mantê-lo, mesmo quando é desconfortável. Isso não é frieza. É uma forma de amor mais madura do que a que cede em tudo para evitar conflito. Porque quando você cede repetidamente nos seus limites, para manter a paz superficial, o que você está comunicando ao outro e a si mesmo é que a sua paz não tem valor, que o seu bem-estar é negociável, que o relacionamento só funciona às suas custas. Isso não é saudável para você. E, surpreendentemente, frequentemente, não é saudável para o relacionamento também, porque cria uma dinâmica de desequilíbrio que, ao longo do tempo, vai corroendo a relação de dentro. Quero falar sobre o tipo de pessoa para quem estabelecer limites é especialmente difícil, porque existe um perfil muito específico e muito comum. É a pessoa que foi ensinada, explicitamente ou implicitamente, que o seu papel é cuidar dos outros, que necessidades próprias são egoístas, que um bom filho, uma boa mãe, um bom amigo, um bom funcionário é alguém que coloca os outros primeiro, que não reclama, que absorve mais do que seria razoável, porque é assim que se cuida de quem você ama. Essa pessoa cresceu aprendendo que a assertividade, a capacidade de expressar necessidades e limites, é perigosa ou egoísta, que conflito é o pior resultado possível a ser evitado a qualquer custo, que o amor e a aceitação dos outros dependem de você sendo conveniente, fácil, sem demandas. E então, quando adulto,
Essa pessoa fica presa num ciclo que reconhece, mas não sabe como sair. Dar mais do que tem, ressentir a situação, não conseguir expressar o ressentimento porque expressar parece errado, continuar dando, ficando cada vez mais exausto. O limite não é o problema nesse ciclo, o limite é a saída do ciclo. Mas a saída parece muito mais ameaçadora do que o ciclo, porque pelo menos o ciclo é familiar e o desfecho conhecido. Sair do ciclo exige desconforto desconhecido. E o sistema nervoso, que foi condicionado a evitar conflito a qualquer custo, vai resistir intensamente. A prática começa pequena, não com o limite mais difícil da sua vida. A conversa com a mãe que ainda trata você como criança, o chefe que viola constantemente horários, o parceiro com quem você nunca expressou uma discordância. Começa com o mais simples disponível. Na verdade, prefiro não. Sou sem elaboração excessiva, sem desculpa, sem explicação que você sente que precisa dar para justificar preferência. Preferência não precisa de justificativa. Não consigo agora, dito com firmeza e sem culpa. Uma coisa só, no contexto mais fácil disponível. E observa o que acontece internamente. O desconforto vai estar lá, quase certo. A ansiedade de ter criado uma situação de potencial conflito, de não ter atendido à expectativa, de ter decepcionado alguém. Esse desconforto não é sinal de que você fez errado. É o sistema nervoso respondendo de acordo com o condicionamento que foi criado ao longo de anos. Com o tempo e com prática repetida, ele diminui. Quero falar sobre algo que é frequentemente subestimado quando o assunto são limites: o papel do corpo nesse processo. Quando um limite está sendo ultrapassado, mesmo antes que você tenha articulado conscientemente o que está acontecendo, o corpo frequentemente já sabe. Existe uma tensão específica, um enrijecimento sutil, uma contração em algum lugar no peito ou no estômago, uma sensação de que algo não está certo, de que você está cedendo de uma forma que vai custar. Muitas pessoas passaram anos ignorando esses sinais corporais. Foram ensinadas que os sinais do corpo, o desconforto, a resistência, a sensação de que não está certo, são obstáculos a serem superados, não informações a serem ouvidas. É seu egoísmo falando. Você precisa sair da sua zona de conforto. Não seja difícil. E então o padrão se estabelece. O corpo sinaliza, você ignora, você cede. Repetido suficientemente, você se torna cada vez menos capaz de distinguir quando o desconforto é sinal de que está cedendo demais, versus quando é simplesmente o desconforto normal de fazer algo novo. A prática de desenvolver limites inclui, então, reaprender a ouvir o corpo. Não como oráculo infalível. Às vezes o desconforto é simplesmente crescimento, mas como fonte de informação que foi sistematicamente ignorada e que precisa ser reconectada. Quando você está numa situação onde sente aquela tensão específica de "eu não quero concordar com isso, mas sinto que devo", pause. Não reaja imediatamente. Apenas note o que o corpo está dizendo. Qual é a qualidade desse sinal? É o desconforto de algo novo e desconhecido, ou é o desconforto de estar cedendo num lugar que sabe que não deveria? Essa distinção não vem de imediato. Ela se desenvolve com prática, com atenção repetida, com a disposição de pausar antes de responder automaticamente. Mas ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida, e ela é parte fundamental de ter limites que são reais, não apenas declarados. Existe uma qualidade de relacionamentos que só se torna possível quando existem limites reais. Quando duas pessoas conseguem ser honestas sobre o que precisam, sobre o que não funcionam para elas, sobre onde estão os limites, a relação tem uma qualidade diferente. Tem uma leveza, tem uma autenticidade que não existe quando uma pessoa está permanentemente se adaptando para não gerar conflito. Paradoxalmente, limites criam proximidade real, porque quando você sabe que a pessoa à sua frente vai te dizer quando algo não está funcionando para ela, você pode confiar no que ela diz quando diz que está bem. Você não precisa ficar monitorando se por trás do "tá bom" tem uma insatisfação não dita que vai explodir depois. Confiança real,
O tipo que suporta dificuldades, que não depende de que tudo esteja sempre bem, só é possível em relações onde existe a possibilidade de honestidade. E honestidade sobre necessidades e limites é parte central disso. O budismo tem outro conceito que é muito útil aqui: karuna, compaixão. Frequentemente, compaixão é interpretada como absorver a dor do outro, estar disponível para tudo que o outro precisa, nunca recusar nada a quem você ama. Mas essa interpretação vai direto contra a capacidade de ter limites. A compaixão mais matura, a que o budismo descreve, é a que deseja genuinamente o bem do outro, mas que reconhece que o bem do outro não é servido pela sua destruição. Você não pode dar de um lugar de vazio. Você não pode cuidar de forma genuína quando está esgotado. Você não pode ser presença real numa relação quando está ressentido por sacrifícios que não eram necessários, mas que você fez sem conseguir comunicar que custavam. Karuna. Para você mesmo, é pré-requisito para karuna para o outro. E limites, a defesa consistente do que você precisa para estar bem, são uma expressão direta de karuna para si mesmo. Existe um aspecto dos limites que é raramente discutido, mas que é central para entender por que eles falham mesmo quando você tenta estabelecê-los. A inconsistência. O limite que você estabelece, mas não mantém, tem um efeito específico que é pior do que não ter estabelecido o limite. Porque quando você diz não aceito mais isso e depois na próxima vez aceita, você ensinou a outra pessoa que não aceito mais isso, não significa o que parece significar, que é uma declaração de intenção que pode ser derrubada com suficiente resistência. E a resistência vai aumentar, não diminuir, porque a outra pessoa aprendeu que a resistência funciona, que se ela pressionar o suficiente, o limite vai ceder. Então, na próxima vez, vai pressionar mais. E você vai ceder de novo, ou vai manter, mas com um custo emocional muito maior, porque agora a resistência é mais intensa. Isso não é má fé da outra pessoa, necessariamente. É o sistema aprendendo como o jogo funciona. E o sistema aprendeu que você fez do limite uma negociação. O que torna um limite efetivo é a consistência de aplicação, que quando você declara o limite e a situação acontece de novo, a consequência que você definiu acontece sem exceção, sem drama, sem negociação. Não porque você seja rígido ou cruel, mas porque a consistência é o que comunica que o limite é real. Isso é muito mais difícil do que estabelecer o limite, porque a situação vai acontecer num momento em que você está cansado ou em que a pessoa do outro lado está num estado que ativa a sua culpa, ou em que manter o limite parece cruel dado o contexto. E aí, a tentação de fazer uma exceção, dessa vez tudo bem, circunstâncias especiais, é enorme. O budismo tem um ensinamento sobre isso que é muito prático. A consistência em pequenas coisas é o que cria a capacidade de consistência nas grandes. Cada vez que você mantém um compromisso que fez consigo mesmo, seja ele sobre comportamento externo ou sobre limite numa relação, você está construindo o músculo da consistência. E esse músculo é o que torna os limites possíveis de manter quando as apostas são maiores. Não perfeição. Você vai ceder às vezes. Você vai fazer exceções que depois percebe que não deveriam ter sido feitas. Isso acontece. O que importa é a direção geral, que ao longo do tempo você está estabelecendo e mantendo limites com mais consistência do que estava antes. Para terminar, quero deixar algo prático que você pode começar a experimentar esta semana. Escolhe uma situação na sua vida onde você sente que consistentemente dá mais do que seria saudável, ou onde aceita um tratamento que, no fundo, sabe que não deveria aceitar. Não precisa ser a situação mais grave da sua vida. Escolhe uma que tem peso, mas que tem também uma versão pequena e imediata do limite que você poderia começar a estabelecer. Define a sua ação, não a regra que você quer impor ao outro, mas o que você vai fazer diferente na próxima vez. Quando isso acontecer, eu vou fazer X, claro, específico, sobre o que você controla. E na próxima vez que a situação acontecer, faz X. Sem discurso longo, sem drama, sem necessidade de que o outro entenda imediatamente. Apenas faz X.
e observa como você se sente depois. Provavelmente haverá desconforto junto com algo que é mais difícil de nomear, mas que é real. Uma sensação de ter se respeitado, de ter agido de acordo com o que você sabe que é certo para você. Isso é o que a prática de limites vai construindo ao longo do tempo. Não ausência de conflito, mas uma relação com você mesmo, onde você sabe que vai aparecer quando você precisar. Existe uma situação específica que vale examinar em detalhe, porque é onde o conceito de limite fica mais complexo e mais mal compreendido. Os limites em relações com pessoas que você ama profundamente e que têm comportamentos que te afetam negativamente. A maioria das conversas sobre limite foca em situações relativamente simples. O colega invasivo, o conhecido que pede muito, a pessoa que você mal conhece e que claramente ultrapassou uma linha. Nesses casos, estabelecer um limite é difícil emocionalmente, mas conceitualmente claro. Você sabe que pode. Você sabe que deve. Mas o que acontece com a sua mãe que comenta sobre seu peso toda vez que se encontram? Com o irmão que invariavelmente precisa de dinheiro e te coloca em posição difícil? Com o amigo de 20 anos que tem um comportamento específico que te prejudica, mas que nunca mudou apesar de já ter sido conversado? Com o parceiro que você ama genuinamente e que tem um padrão que te desgasta, mas com quem você quer construir algo? Nessas relações, o limite encontra a lealdade, a história compartilhada, o amor real que existe junto com o comportamento problemático. E aí a questão não é mais como eu digo não para alguém que me incomoda. É como eu cuido de mim mesmo sem destruir algo que tem valor genuíno. O que o budismo sugere nesses casos, através do conceito de karuna com prajna, compaixão com sabedoria, é que os limites nas relações que importam precisam de mais tempo, mais cuidado, mais comunicação, não menos. A ideia de que estabelecer um limite significa encerrar uma relação é uma simplificação que faz mais mal do que bem. Um limite numa relação importante geralmente começa com uma conversa honesta, não no calor de um episódio específico, não como ultimato emocional, mas como comunicação genuína de como você está sendo afetado. Quando você faz X, eu me sinto ignis. Eu precisaria dizer. Simples, concreto, sobre a experiência interna, não sobre o julgamento moral da outra pessoa. Essa conversa pode não resolver de imediato. Pode precisar acontecer mais de uma vez. A outra pessoa pode não receber bem da primeira vez. Mas o que a comunicação honesta cria, que a supressão ou o afastamento silencioso não cria, é a possibilidade de que a relação se transforme em vez de simplesmente terminar ou se deteriorar lentamente. Não estou sugerindo que você deve continuar em relações que te prejudicam indefinidamente, esperando que a outra pessoa mude. Estou sugerindo que antes de chegar a uma conclusão sobre uma relação importante, vale investir genuinamente na comunicação honesta, com a clareza sobre o que você precisa, com a paciência para dar tempo a outra pessoa de processar e com os limites práticos no comportamento que definem as condições nas quais você consegue estar. Às vezes, esse processo resulta em mudança real e a relação melhora. Às vezes, resulta na clareza de que a relação não tem condições de ser o que você precisaria que fosse. E o encerramento se torna uma escolha feita com integridade, não com impulsividade. Em ambos os casos, você age a partir de um lugar de cuidado real, com a relação e com você mesmo. Conta nos comentários. Qual é o limite que você sabe que precisa colocar, mas continua adiando? Antes de encerrar, quero deixar algo concreto e prático sobre como começar essa semana, porque conversa sem ação tem valor limitado. Pensa numa situação específica, não a mais difícil, não a mais carregada historicamente, onde você tem repetidamente cedido além do que é confortável ou sustentável para você. Pode ser algo relativamente pequeno. O familiar que sempre pede favor de última hora, o colega que regularmente interrompe o seu horário de almoço, o amigo que frequentemente atrasa mais do que um tempo que você considera razoável. Escolhe essa situação, pequena, manejável, com apostas relativamente baixas,
e define com precisão o que é o limite nela. Não o limite ideal, não o que deveria ser em teoria. O limite que você consegue manter agora, nessa situação específica, sem que precise de uma mudança de vida inteira para sustentar. Da próxima vez que a situação acontecer, quando o familiar pedir o favor de última hora, quando o colega aparecer na hora do almoço, quando o amigo atrasar além do ponto, aplica o limite que você definiu. Com calma, sem drama. Não como punição, não como declaração de guerra. Apenas como a informação de que você tem um limite ali, dita de forma simples e direta. Isso vai ser desconfortável, especialmente se é a primeira vez que você está estabelecendo esse limite com essa pessoa. Expect a reação. Expect o desconforto. E observe o que acontece depois, não apenas externamente, mas internamente. Como você se sente depois de ter mantido o limite? Há alívio? Há culpa? Ambos ao mesmo tempo? Essas observações são os dados. São o que te ensinam sobre onde o seu sistema ainda está calibrado pelo ambiente antigo e o que te mostra gradualmente que o mundo não desmorona quando você mantém o que é verdadeiro para você. Um limite pequeno, mantido com consistência, é mais valioso do que uma declaração grande de limites que não se sustenta na prática. Comece pequeno, comece agora e observe o que se constrói. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que você sabe que está cansado de dar muito além do que consegue, sem que isso seja reconhecido ou respeitado. Limite não é egoísmo. É a condição para que o cuidado que você quer oferecer seja sustentável e genuíno, não exausto e ressentido. Existe um aspecto dos limites que é a sua forma mais avançada e que raramente é discutida: o limite interno. Você pode estabelecer limites com outras pessoas, o que aceita e o que não aceita no comportamento delas, mas ainda ter zero limite com os seus próprios pensamentos, com os seus próprios padrões de autocrítica, com as formas com que você mesmo te trata por dentro. O limite interno é a capacidade de dizer não para o pensamento que está te sabotando, para o padrão de autossabotagem que reconhece, para a voz que está sendo desnecessariamente cruel. Não por supressão, isso não funciona, mas pelo reconhecimento consciente. Esse pensamento não está me ajudando. Eu escolho não segui-lo. Esse é o limite mais difícil de todos, porque não tem barreira física, não tem consequência externa visível, não tem nenhum sinal de aprovação quando você o mantém. É inteiramente entre você e você mesmo. Mas é também o limite que, uma vez desenvolvido, tem mais impacto na qualidade da sua experiência do que qualquer limite externo que você possa estabelecer. Porque a maioria do sofrimento que você experiencia vem de dentro, dos pensamentos que você segue, das narrativas que você acredita, da forma como você se trata no silêncio da sua própria mente. O trabalho com limites externos e o trabalho com limites internos são parte do mesmo processo, e um tende a fortalecer o outro. À medida que você desenvolve a capacidade de estabelecer limites com outros, você também está desenvolvendo a capacidade geral de reconhecer o que te prejudica e de escolher não seguir, e isso inclui os padrões internos. Esse é o trabalho inteiro. Não termina, e é o que mais vale a pena fazer. Existe uma observação prática final sobre limites que tem a ver com como eles funcionam dentro de grupos, não apenas em relações individuais. Em grupos, seja família, amigos próximos, equipe de trabalho, os limites individuais frequentemente geram tensão com as normas do grupo. Grupos têm expectativas implícitas sobre como os membros devem se comportar. E quando alguém começa a estabelecer limites que contradizem essas expectativas, o grupo frequentemente reage com tentativas de reequilíbrio. Isso pode aparecer como pressão social sutil, comentários que questionam o limite, situações organizadas de forma que o limite se torne difícil de manter, ou simplesmente o desconforto visível de quem esperava que você agisse de determinada forma e você não agiu. Essa pressão é real e pode ser intensa. E a capacidade de manter limites dentro de um contexto de pressão grupal requer exatamente o que foi desenvolvido ao longo de todo esse vídeo:
uma ancoragem interna que não precisa da aprovação do grupo para se sustentar. Isso não significa ignorar o grupo ou ser indiferente às suas normas. Significa distinguir quando você está seguindo uma norma do grupo porque ela faz sentido para você genuinamente, e quando está seguindo porque tem medo das consequências de não seguir. Essa distinção, clara para você mesmo, é o que torna possível fazer escolhas que são suas, mesmo dentro de contextos coletivos onde a pressão contrária é real. Limite dentro de grupo é um dos exercícios mais avançados desse trabalho. E quando você consegue fazê-lo com clareza e sem guerra, com gentileza para com o grupo e firmeza consigo mesmo, você está praticando algo que vai muito além do tema de limites. Está praticando integridade no sentido mais profundo do termo. Não precisa ser específico se não quiser, mas nomear é o primeiro passo para colocar em prática. Se inscreve e compartilha com alguém que você sabe que está exausto de não conseguir dizer não. Sua paz não vai se defender sozinha. Você precisa defendê-la, todo dia.